Fala, Léo, beleza? Tudo bem com você? Então, tua mãe, né, falou para mim, passou que você está com dificuldade em alguns assuntos sobre conjuntos. Então, Léo, isso aqui é uma introdução para ele entrar em outro assunto mais importante, tá? Sempre quando ele vai buscar entrar nos assuntos, né, que a matemática é assim, para o aluno aprender uma coisa, ele precisa de pré-requisitos, tá? Então, quais são os pré-requisitos para ele entrar em outro assunto, como funções, que eu acredito que ele vai entrar antes de entrar em antes de entrar em funções, ele começa a falar de conjuntos. Ele começa nessa introdução. Então, o que são conjuntos? O conjunto, ele sempre é representado com uma letra maiúscula. Deixa eu pegar aqui, tá? Deixa eu pegar a minha canetinha aqui. Lembrando que eu estou numa mesa digitalizadora e eu apanho um pouquinho ainda. É sempre representado uma letra maiúscula, tá? Que, ó, tá vendo que ele colocou o A? E entre chaves, tá? Entre chaves. Aqui dentro das chaves pode ter alguma propriedade, algum texto, né? Algumas letrinhas, alguns intervalos, x pertence, é maior que ou menor. Ele vai falar alguma coisa para não listar os elementos. Vou explicar para você. Vou te dar um exemplo, não é correção, tá? Disso daí. Então, ele pode colocar lá um conjunto B. Vou botar um novo conjunto B aqui. E uma propriedade para eu não listar o conjunto. Ó. Entre chaves sempre. X, ele vai dizer que esse X, ou pode ser qualquer letra, pertence, tá? Está dentro dos números. Vou botar aqui, naturais. Tá lembrando, tá, gente? Aí, ó, a outra aí que gera dúvidas, tá? Aí o aluno que está estudando no pré-ENEM, aí aparece esse N aqui dos naturais, aí ele já não lembra mais quem são os elementos do conjunto dos números naturais. Né? Lembrando que os naturais são os nossos números de contagem, começado pelo 0, 1, 2, somente número inteiro, não tem número, não tem fração, não tem números com vírgula, essas vírgulas é para separar os elementos. Tá? Nossos números que a gente conta. Então, vou colocar uma reticência aqui, tá? Opa, 3 pontinhos, porque é um conjunto infinito. Então, toda vez que ele falar dos naturais, é conjunto que a gente consegue listar, né? Então, esse pedaço da propriedade aqui, que ele pode representar um conjunto através de uma propriedade, essa que eu estou dando um outro exemplo, ele vai botar esse símbolozinho que a gente fala de tal que, aí ele vai dizer assim, ó, vamos botar um exemplo aqui, ó, x menor que 5. Aí fecha. Isso aqui foi uma maneira de não listar o conjunto. Aí, isso que é importante você saber, essas propriedades. Então, isso aqui, tá? Esse X aqui, ele vai colocar uma letrinha qualquer. Esse pertence quer dizer que os elementos estão dentro. De que conjunto? Dos naturais. Então, o que ele quer? Que você lixe os números menores que 5. Então, você pode, agora sim, agora você pode usar o que ele quer. Ó. Escreva os conjuntos abaixo por extensão. Se ele quer que você escreva por extensão, você vai olhar isso daqui, ó, tá? Olhar isso, que é os naturais, e olhar o que ele quer, x menor que 5. Então, a gente começa pelo 0, 1, 2, 3, 4. Por que eu parei no 4? Porque aqui está menor que 5, tá? Agora, se na representação tivesse um tracinho aqui que a leitura é menor ou igual, aí aqui entrava o 5, menor ou igual, tá? Mas na minha representação só está menor que 5. Então, isso aqui é uma propriedade. Você tem que estar atento nisso daqui que é importante. Ó. Ele fala dos naturais menores que 5. Então, listei os conjuntos? Listei. Agora, se ele colocasse assim, por diagrama de Venn. O diagrama de Venn é aquela circunferência, mas também é o conjunto B. Então, você vai representar o conjunto B agora através do diagrama de Venn.
Se ele fala aqui, ó, diagrama de Venn, então isso já fica como fonte de pesquisa para você pesquisar o que é diagrama de Venn. Então, eu poderia representar também os conjuntos, os elementos aqui dentro. Ó, espalhar ele, ó, 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, o conjunto ele pode ser representado através de uma propriedade, listando os elementos, ou através do diagrama de Venn. Tudo bem? Então, olha só. Agora eu vou apagar isso para poder escrever o que ele pede para você no seu exemplo ali. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é uma aula que você precisa pesquisar mais, tá? Pesquisar o que são conjuntos naturais, o que são conjuntos dos números inteiros. Vou apagar aqui, vou te dar outro exemplo, tá? Vou te dar outro exemplo. Outra propriedade. Um conjunto aqui sempre com letra maiúscula. O conjunto C. Deixa eu pegar a canetinha aqui. O conjunto C, aonde ele fala que assim, ó, X pertence a Z, tal que X é menor que 2, né? E X ele é maior que menos 4. Aí você vai perguntar, Delmi, agora apareceu negativo, porque o conjunto Z, aí você tem que pesquisar sobre, ó, o conjunto Z, são aqueles conjuntos que a gente estuda no 7º ano, que começa lá os números negativos, vou botar aqui o menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, pontinho, pontinho, pontinho. Ele começa nos negativos e passa também pelos positivos, tá? Mas são números inteiros. Então, como que eu representaria esse conjunto C listando os elementos? Então, ficaria... Bem, ele tem que ser menor, o x tem que ser maior que menos 4. Lembrando que nos negativos, quanto mais próximo do zero, ele é maior. Então, começa no menos 3. Menos 2, menos 1, 0 e 1. Por que eu não coloquei o menos 4 e nem coloquei o 2? Porque aqui não tem um tracinho de menor ou igual. Se eu colocasse menor ou igual, eu entraria esses valores, tá bom? Então, ó, isso aqui é só uma pincelada. Você vai ter que pesquisar sobre, tá bom? Porque isso aqui ele vai te cobrar, não é essas coisas não. Ele vai te cobrar esse tipo de notação aqui, ó, tá? Esse X é um elemento que você vai conhecer depois que conhecer, entender isso aqui, tá? Esses são os possíveis valores de X? São. Agora, você tem que prestar atenção nisso daqui, ó, que conjunto ele está falando. Quando ele colocar reais aqui, a gente não consegue listar, tá bom? Fique bem claro. Quando ele colocar que também, se ele colocar que, a gente também não consegue listar. Aí é só representado por retas, por intervalos, que você vai estar lá embaixo. Agora, quando ele colocar N ou Z, você consegue listar. Aí ele vai te dar um intervalos aqui, ó, tá bom? Então, isso aqui fica como pesquisa para você. Agora, como eu representaria esse conjunto C através do diagrama? O C maiúsculo e uma circunferênciazinha e os elementos espalhados aqui dentro, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Tá? Então, é isso. Só uma pincelada, tá? Mais ou menos, mas eu preciso que você pesquise. O que são o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números racionais, que é a letra Q, e os reais, tá? Agora, que fique bem claro que esses dois aqui, ó, ele não consegue listar aqui. A gente vai para intervalos, tá?
Então, vamos resolver o seu exercício aqui. Vamos resolver os exercícios, tá? Então, fica como fonte de pesquisa essas informações aí, ó, tá? Listar os conjuntos através de uma propriedade. Deixa eu pegar isso aqui. Através de uma propriedade ou através de diagramas, né? Agora, se ele colocasse assim, vou te dar outro exemplo aqui. Se ele colocasse assim, ó, vamos lá. Se ele colocasse esse conjunto A, se ele colocasse esse conjunto A assim, ó, como você representaria através de uma propriedade? Olha só. São os elementos naturais? Sim. Então, o A, conjunto A, X, ou a letra qualquer que pertence aos naturais, tal que. Agora, como que eu vou representar isso aqui? Eu posso dizer que X pode ser menor que 6. É uma, você conseguiu representar. Ou você pode representar assim também, ó, o A é igual a X pertence aos naturais, X, né, ele é menor ou igual a 5, tá? Então, por quê? Porque eu coloquei o 0, 1, 2, 3 e o 5 entrou, porque ele é menor ou igual a 5, tá? Então, eu saí de um conjunto e representei ele através de uma propriedade. Tudo bem? Então, é isso que eu quero que você pesquise alguns assuntos que abordem listar conjunto. Ó, anota aí, fonte de pesquisa, para você ficar dentro da matéria, para poder não ter como assim. Tem, mas fica até muito sem tempo de a gente gravar tanto vídeo assim, explicando tudo, né? Mas fica como fonte de pesquisa você estudar lá propriedade, conjunto através de propriedade, estando os conjuntos e diagrama de Venn. Vamos resolver seu exercício aqui. Ele diz que ele fala no seu exercício. Ele fala que x tal que, né? X tal que, ele não poderia dizer que isso aqui pertence a algum conjunto, não. Pertence às letras, né? X tal que, X é a letra da palavra Rio de Janeiro. Então é simples. Você vai pegar todas as letras, é o conjunto A, e você vai colocar dentro dele as letras do Rio de Janeiro. Se você quiser colocar em ordem alfabética, problema nenhum. Se você quiser colocar, mas tem que espalhar ó, o R, se você quiser colocar tudo maiúsculo, problema nenhum. Ó, R, o I, tá? O I, o O. Não pode repetir, tá? Duas vezes o R. O D, tá? Ou você pode representar ele com letra minúscula também. O E, né? O J, né? O A, o N. Ó, o E já tem, não precisa. O I já tem, não precisa. O R já tem, não precisa. Então, essas aqui, com essas letras, eu consigo formar a palavra Rio de Janeiro? Sim, ó. O R, Rio, D, Janeiro, né? Tá? Então, essas aqui são as letras da palavra Rio de Janeiro. Tá bom? Ficou meio tortinho aí, mas é porque eu estou ainda na fase de adaptação. Tá? Então, vamos para a letra B aqui. Bem, aqui você tem que saber o que é o número primo. Tá? Então, também a letra B, você tem que colocar maiúsculo na representação de um conjunto, se ele quer que liste entre chaves. Bem, os conjuntos de números primos menores que 10,
Ó, vou botar um monte aqui, ó. O 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo, o 11 é primo, o 13 é primo, o 17 é primo, o 19 é primo, e assim vai, tá? Quem são números primos? Que só tem dois divisores por um. Olha só, se você tem duas bolas, aí vem passando uma pessoa, posso dar essas duas bolas para essa pessoa? Pode, então uma possibilidade de divisão. Se passar duas pessoas, eu posso dar uma para cada um? Sim, então duas possibilidades de divisão. Agora eu disse que aqui o 3 também é primo, então vamos lá, eu tenho três bolas. Vem passando uma pessoa, eu posso dar essas três bolas para essa pessoa? Sim. Sobra resto? Não. Eu posso dar, vem passando duas. Eu posso dividir em partes iguais? Não. Eu tenho que esperar passar quanto? 3. Então, duas possibilidades de divisão. Eu disse que o 5 é primo. Então, vou botar 5 bolas. Vem passando uma pessoa. Posso dar 5 bolas para essa pessoa? Sim. Uma possibilidade de divisão. Agora, eu tenho que esperar passar 5 pessoas para dar a quantidade certa para cada um. Então, o número primo, acontece isso. Ou você dá um para todo mundo, dá tudo de uma vez, um para cada um. Aí você pensa assim, Delmir, por que o 4 não é primo? Então vamos fazer 4 bolinhas aqui. O 4 não é primo, só posso ter duas possibilidades de divisão. Vem passando uma pessoa, posso dar as 4 bolas para essa pessoa? Sim, não sobra resto. Vem passando duas pessoas, eu posso dar duas para cada um, então duas possibilidades de divisão. Vem passando 3 pessoas, não dá. Vem passando 4, uma para cada um. Opa, o número primo só posso ter duas possibilidades de divisão, não posso ter mais. Então, os números primos são esses aqui, tá bom? Mas o que ele quer? Primo menor que 10. Então, vai entrar aqui o 2, vai entrar o 5, o 3, vai entrar o 5 e vai entrar o 7. Fecha chaves e acabou, está representado, tá bom? Então, essas dicasinhas assim rápida para você entender. Agora, subconjuntos. Ela falou que você está com dúvida em subconjuntos. Então, vou botar aqui um conjunto aqui pequeno, tá? Vou botar aqui um conjunto B, uma pouca quantidade de elementos do conjunto, tá? Vou botar o 1, o 2 e o 3. Tá? O que é um subconjunto? São conjuntos, né, que estão dentro de outro conjunto. Eu posso criar um conjunto C com os elementos que estão aqui dentro. Ó. Eu posso criar um conjunto C com elemento somente 1. Esse conjunto C está dentro do meu B? Sim. Então, o C é subconjunto de B. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos criar um outro conjunto. Já criei um, ó. Eu criei o conjunto D com os elementos 1 e 2. O conjunto paisão, onde a gente parte, o conjunto de partida é esse. Agora, o conjunto D está dentro do conjunto B? Sim, então D é subconjunto de B, tá? Vamos lá, um conjunto E aqui. Conjunto E. Esse meu conjunto E está dentro aqui? Está, então ele é subconjunto. Já formei 3. Vamos para o conjunto F. Lembrando que eu só estou colocando letra maiúscula. Ó. O próprio conjunto com todos os elementos, aqui, ó, esse conjunto F é subconjunto daquilo que está aqui dentro. Então, já temos quanto? 1, 2, 3, 4, né? Agora vamos botar o FG. O 3. Somente o 2. Ele está aqui dentro? Então, o G é subconjunto, né? Vamos botar o conjunto H agora aqui. Somente o elemento 3. Bem, e aí? O G, o H está aqui dentro? Tá, então vamos colocar agora o conjunto I.
Deixa eu ver o que faltou aqui, ó. Fizemos 2 e 3. 3 e 1 tem? Não, 3 e 1 não tem. Bem, esse conjunto I é subconjunto, o 3 e 1, 1 e 3 é a mesma coisa, tá? Você não precisa colocar, vamos apagar aqui e botar direitinho, 1 e 3. Que 1 e 3 e 3 e 1, ele é a mesma coisa, tá? Elemento 1 e 3. Então, esse 1 e 3, ele está dentro do conjunto B? Sim. Então, esses 7 elementos aqui são subconjuntos. Mas, professor, a gente tem uma formulazinha para saber quantos subconjuntos podemos formar, que é esse 2N. E esse N é o número de elementos que está no conjunto que a gente quer saber, que são 3. Então, aqui 2 elevado a 3... na potenciação é 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E, professor, você só listou 7. Sim, gente, sabe por quê? Porque todo conjunto vazio, vou colocar o I, H, I, não, C, D, F, G, H, I, J. O conjunto vazio, esquecemos, tá? Todo conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto, tá bom? Então, está aqui todos os conjuntos listados. A gente pode usar essa notação sem precisar ficar listando, porque se eu listar, se tiver um conjunto com vários elementos, eu não vou ficar perdendo tempo listando todos para eu provar. Não, já provei com um pequeno, conjunto pequeno, e pronto, agora a gente vai resolver isso aqui. Então, vamos resolver isso aqui do lado. Então, quanto subconjunto a gente possui o conjunto? Tem um elemento, 2, 3, 4. Então, eu sei que vai ser 2 com expoente n, para você saber quanto subconjunto você pode formar, quantas vezes você pode ficar listando isso aqui, que eu não vou listar, que a gente vai perder muito tempo. Então, são 4 elementos. Então, esse n aqui, você vai colocar 4 e você vai fazer a potenciação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, você pode formar 16. Você pode listar 15, mas não pode esquecer que sempre você vai ter o conjunto vazio. Show? Então, tranquilo até aqui, tá bom? Então vamos lá pro. Não, aqui a gente para aqui, depois eu trago outro vídeo com outro exercício.